Agora voltei para terminar. Na sétima aula, vocês estão sendo beneficiados. Você tem as respostas para você responder na sua apostila, já vem o questionário, vem o cartão. Quem corrige o seu cartão sou eu, sou autorizado pela a direção maior do nosso seminário. O diretor do Seminário Teológico Paulo Macalão Nacional é o pastor Eduardo Sampaio. E, através do pastor Jefferson, era o genro dele, faleceu no período da Covid, e a Covid o atingiu, e ele foi a óbito. Hoje quem é o coordenador do estado de Goiás é a pastora Kézia, a viúva do saudoso Jefferson. Que Deus tenha na sua glória, e no dia da ressurreição nós estaremos juntos. Amém? Muito bem. Vamos aqui, então, a mais algumas qualidades, agora é para terminar. Vamos a mais algumas qualidades do obreiro, qualidades espirituais. Olha, aqui está os frutos do Espírito Santo. Dons, existem dons mediante o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Eu me entendo isso de duas formas, só numa outra aula para eu não poder falar isso para vocês bem claro. O que eu entendo de dom? Batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Bem, mas um outro momento eu posso falar, até numa aula extra de final de uma dessas matérias, eu posso falar isso para vocês. Vamos lá? Preste atenção. Agora, qualidade espiritual. Olha um dom aqui que não está, talvez ele não esteja lá enquadrado especificamente nos dons, nos 9 dons, mas ele é um dom também do Espírito Santo, de forma natural, que flui na vida do cristão como fruto. Como fruto. Preste atenção. E ele aqui, nessas qualidades espirituais, ele é indispensável na vida do obreiro. É a primeira de todas as qualificações. O amor tem 2 sentidos. Vertical é isso mesmo, né? Vertical, isto é, amor para com Deus. É um tipo da cruz. Vamos mais? Rapidinho. Depois de vertical, horizontal. Se tiver 2 irmãos aqui, a minha direita e a minha esquerda, onde eu vou repousar as minhas mãos? Naturalmente nos ombros deles. Isso está expressando comunhão na horizontal. A Santa Ceia é um símbolo da cruz, sabia? O pão, a minha comunhão com o próximo. O vinho, a comunhão de todos com Deus. Mas é lindo. Eu acho muito lindo esses símbolos. Bom, mas ele precisa também ter fé. Fé desde o começo até o fim da vida cristã. Todo o tempo. Se a tua fé for como um grão de mostarda, dirás a este monte: transplanta-te ou transporta-te. Transplanta, né? Daqui para o mar. E ele vai. Fé do tamanho do grão. E nós não exercemos essa fé. Somos tímidos. É por isso, preste atenção, é por isso que no período da igreja primitiva, os seus primórdios, isso veio até bem na frente, até ali para 500, 400, 400 o cânon sagrado do Novo Testamento já estava pronto. Agora,
Mas vamos lembrar que no ano 500, anos 600, já começa a se corromper, a igreja começa a se corromper. Quem estuda o livro de Apocalipse vai entender que esse período de 600, se eu não me engano, é o período da igreja, deixa eu ver, Éfeso, do ano 33. Não é todo mundo que tem essa interpretação, não, tá? Eu gosto dela. Éfeso, ano 33 ao ano 100. Esmirna, a igreja sofredora. Ano 101 ao 312, a ascendência de Constantino como imperador de Roma. Romano. Aí depois, 300, se eu não me engano, a 500, 312 a 500, a igreja de Pérgamo. 600 a 1000 e pouco, eu acredito. Eu posso até depois, na hora que nós for falar sobre escatologia, nós vamos trazer isso bem preciso para vocês. Escatologia vai ter que ter muitas aulas. Mas preste atenção. E esse período é o período da igreja de quê? Da igreja, se eu não me engano, da igreja de Sardes. Eu acredito que sim. Vamos olhar aqui rapidinho. A igreja de Sardes, depois da igreja de Pérgamo, é a igreja de Sardes. A igreja de Tiatira. Tá? A igreja de Tiatira. Aí já começa a declinar a igreja de forma abrupta, tremenda. Paganismo envolvendo a igreja e tudo mais. Bom, e a nossa fé precisa ultrapassar tudo isso. Preste atenção. Santidade na vida do obreiro. Ser santo. A palavra santo é separado. Pedro diz: sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Está vendo? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, segue a paz, aos Tessalonicenses 5, versículo 23, fala também da santidade, que é primordial na nossa vida cristã. Ser humilde, ser manso, um espírito irritável e antagônico não faz parte da vida do ministro. Precisa ter mansidão, paciência, contentamento, não fazer a obra de Deus à base de dinheiro e tudo mais, não. Contentar, o que disseram para João Batista, os soldados da época de João Batista? E nós, João Batista, o que nós devemos? Contenta com o vosso soldo. Sabe por quê? Porque lá em cima, perto do livro, tinha uma alfandegaria, alfândega, isso, né? Uma alfândega, um lugar de coletar imposto que passava as caravanas que passavam naquela região, descia vinha em navio pelo Mediterrâneo, e aí tinha que ia para o lado de Arã, por ali, aquela região. E aí tinha que passar por essa barreira. E aí as caravanas, aqueles líderes que estavam mercadejando, davam propina para os soldados, eles deixavam eles passar. Pois é, desse jeito. Vamos tentar com o vosso soldo. Mas, o comportamento do ministro em casa. Como está sendo em casa? Ter uma esposa dedicada é de grande proveito. Temos necessidade de orientação divina na escolha da companheira para toda a vida.
viver a vida todo o tempo com a esposa que Deus te deu. Não separar dela, por mais que haja tentação, por mais que essa questão de deformações, tanto o homem quanto as mulheres são tendentes a isso. Ter deformações na pele, deformações no corpo. Ela não mancava, agora ela manca um pouquinho. Eu não mancava, agora eu manco um pouquinho. Entenderam? Barrigudinho, fazer exercício. Vai falar isso aqui mais na frente. Então vamos lá, senão não chega lá não. Então é isso aí, em casa. Ó, entre o povo, como você é entre o povo? É aquele santarrão? Não vai em aniversário de pessoas que não é evangélica? Não vai, se for comprar uma Coca-Cola lá no bar, não vai porque lá tem um punhado de bêbado. Aí o que tem? Vai lá e compra. Nós somos luz nas trevas. Nós precisamos ser luz dentro da igreja. É bom demais. O pregador prega e nós nos alegramos e nós exaltamos o Senhor. Mas é nesse lugar é que a nossa luz precisa estar brilhando. No púlpito, na aparência, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, né? Inclusive até sobre a sobrancelha. Ela não precisa de você depilar ela, não. Fica feio. Dá um arzinho ruim assim, sabia? Agora você pedir o barbeiro para passar a maquininha assim, melhorar ela, te dá um visual melhor. Isso não é nada de errado, não. Isso é pelo contrário, isso mantém a sua aparência. Tá? O que mais? A posição do corpo quando você está pregando. Você fica agarrado no púlpito assim, ó, parecendo que está com medo de um púlpito cair ou você cair. Tem vez que chega, arrasta o púlpito para um lado. Eu fui pastor durante quase 29 anos. Eu já vi pregador que entortou o púlpito. Às vezes, bater no púlpito. E aí? Eu já tive esses vícios e eu tive que consertar. Porque eu fui um púlpito. Falando que é verdade, meu filho. Aí eu falei, opa, eu estou exagerando, velho. O que é isso? O que mais? Com as pernas curvadas ou ereto demais, parecendo uma múmia. Não precisa ter tanta flexibilidade, mas também não precisa ser tão durão, secão. Não certo. Procura se movimentar, ou mesmo que não se movimente, mas pelo menos direção. Tem pregador que vai pregar, só olha para o lado dos homens. Por quê? Não casou com mulher não, né? Peraí. É cuidado de ti mesmo. Aprenda. O maior foco do pregador é a sua visão no seu auditório ao todo. Não é ficar só olhando para um lado. Outro já ao contrário, só olha para as mulheres. Já é o contrário. Evita essas coisas. Vamos terminar. Olha só, meu Deus do céu. Os gestos. Pois é, irmão, nós estamos aqui nesta noite. E aqui nós estamos aqui. E eu queria dizer para vocês que está tão difícil. Olha esse gesto, gente. Nós vemos pessoas bem cotadas em nossas igrejas usando esse gesto. Ou assim, ou assim, ou assim. Cuidado, não faz isso não. Eu sou professor. Eu tenho essa liberdade de falar isso com você. Vamos ver mais um pouquinho? A voz
ter cuidado com a sua voz, tratar bem a sua garganta, não ficar tomando nada muito gelado, não ir para o culto com o estômago muito cheio, de preferência, se você puder, deixa a sua janta para depois do culto. E assim por diante. E não é feio também nós fazer um regimezinho, não. Deve-se evitar a gritaria sem sentido. Normalmente todos nós temos uma parte, quando a nossa a pregação cria uma certa correspondência do auditório, nós somos tendentes a alterar. Eu mesmo faço isso muito, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me policiar. Às vezes eu começo pregando, a minha área é mais ensinar, mas eu prego também, muito. Assim, tem sempre a oportunidade de pregar, não é que eu prego muito, não estou me exaltando, não, tá? Por favor, me entenda. Mas preste atenção, nós precisamos de ter esse cuidado. Hábitos mal a evitar, a ficar repetindo as coisas, aleluia, e eu fui orar, aleluia, e eu fui pregar, aleluia, eu fui orar pelo endemoniado, aleluia, e não. Ou da glória, enquanto tem outros no auditório que dá glória a Deus na hora errada. Cuidado igual deve ser tomado para não ficar dizendo toda hora amém ou aleluia, só por costume. Acabei de falar isso aí. Por fim, é bom observar que o lema de um famoso pregador, levanta-te, fala e cala-te. O pregador deve falar o necessário dentro do tempo certo, da hora certa. Uma pregação, eu fico quieto aí, relógio aí um pouquinho, mas eu só vou terminar isso aqui. Já estou terminando a lição também. Preste atenção, olha aqui. Ó, eu já vi tanta gente cometendo erros absurdos. Meus pastores me ensinou, saudoso Jaime Antônio de Souza, primeiro, antes dele, meu pastor presidente Geraldo Mariano, Jaime Antônio de Souza, Oídes, bispo Oídes José do Carmo, quem mais? Pastor Newton Pereira, aprendi muito com o pastor Newton Pereira, principalmente questão de ética. Pastor Ataú Alves Rosa, essas pessoas, eles ensinam. Às vezes eles se esquecem porque é muitas coisas. Mas olha, quando mandar você dar uma saudação, se falar uma saudação, ou se não falar, você é uma saudação. Saudação é 3 minutos, viu, meu filho? Uma palavra, 5 minutos. Uma pregação, 35 a 40 minutos, já dá para tirar a oferta, já dá para fazer muita coisa, tá bom? Orar pelos enfermos, orar aqueles que querem uma chamada, se é um culto avivalista e tal. Entender? Não precisa de exagerar. Agora, um estudo bíblico já é diferente. Então, ok. Então, nós chegamos aqui ao fim. Depois vem aqui ainda o ideal do ministro. Depois eu ia falar sobre os membros da igreja, mas eu vou parar por aqui porque já foram 18 minutos e o certo era só